Capítulo 4. Fundação da Marinha Imperial Brasileira. Sinopse. Emergindo das dificuldades do período revolucionário, de 1789 a 1799, a França erguia-se perante a Europa aristocrática com o grande exército, chefiado por Napoleão Bonaparte. As notáveis vitórias militares francesas subjugaram a maior parte do Velho Mundo e esse expansionismo teve repercussões intensas na própria América, abrindo caminho para a emancipação política das colônias ibéricas. As guerras napoleônicas, de 1804 a 1815, foram caracterizadas por dois aspectos, o primeiro na luta de uma nação burguesa contra uma Europa aristocrática, e o segundo na luta entre França e Inglaterra. Com a derrota da Marinha Francesa na Batalha de Trafalgar, 1805, para a Marinha Inglesa, muito superior, decide Napoleão investir contra seus inimigos continentais, Áustria e Prússia, e, ao tomar Berlim, iniciou guerra econômica à Inglaterra, estabelecendo em 1806 um bloqueio continental. Os demais estados europeus foram concitados a aderir ao bloqueio, dentre eles Portugal. Portugal sempre manteve laços comerciais com a Inglaterra e a sua não adesão ao bloqueio foi determinante para a decisão de sua invasão por exército francês sob o comando do general Junot. Ao saber da chegada do exército invasor de Napoleão, o Conselho de Estado com o príncipe regente Dom João acordaram na retirada para o Brasil de toda a família real. A 29 de novembro de 1807, a família real embarca rumo ao Brasil. O comboio de transportes que conduziu todo o aparato, 15.000 pessoas, dentre militares e civis, era de 30 navios, e várias embarcações. Foi protegido por uma escolta inglesa composta por 16 naus. A 22 de janeiro de 1808, a nau Príncipe Real, onde o príncipe regente Dom João encontrava-se embarcado, chegou à Bahia. A 28, Dom João proclamava a independência econômica do Brasil com a publicação da famosa Carta Régia que abriu ao comércio estrangeiro os portos do país, e a 7 de março de 1808 Dom João, atesta de uma força naval composta por 3 naus, um bergantim e um transporte, entrou na Baía de Guanabara. A bordo também vinham os integrantes da Brigada Real da Marinha encarregados da artilharia e da defesa dos navios. 5 Vamos ver neste capítulo o que ocorreu quanto ao estabelecimento da Marinha na corte e a política externa de Dom João, caracterizada pela invasão da capital da Guiana Francesa, Cayena, e a ocupação da Banda Oriental, atual Uruguai. No campo interno veremos a revolta nativista de 1817, movimento separatista ocorrido em Pernambuco, onde a Marinha atuou na sua repressão, bloqueando o porto de Recife. Com o retorno de Dom João VI para Portugal, permaneceu no Brasil seu filho Dom Pedro, que passou a sofrer pressão vinda da corte de Portugal para que regressasse a Lisboa. Como consequência, temos o Dia do Fico, 9 de janeiro de 1822, e, posteriormente, após novas pressões, Dom Pedro proclama a nossa independência. Para concretizar a nossa independência e levar a todos os recantos do litoral brasileiro a notícia do dia 7 de setembro, foi necessário organizar uma força naval capaz de atingir todas as províncias e fazer frente aos focos de resistência à nova ordem. O Decreto de Berlim, assinado em 1806, estabelecia o bloqueio continental. Tratava-se de medidas protecionistas, pelas quais países europeus associados e aliados à França deviam abster-se de importar mercadorias inglesas. Pela Convenção Secreta de Londres, de 1807, entre Inglaterra e Portugal, decidiu-se, dentre outras providências, a mudança da sede da monarquia portuguesa para o Brasil e a assinatura de novo tratado de comércio quando da sua chegada. Charruas e algumas fustalhas, embarcação comprida e estreita, de pequeno calado, proa lançada e armada de esporão, dotada de 10 a 26 bancos de remadores, mastro envergando vela bastarda, e tendal à popa. A força naval era composta das naus Príncipe Real, Afonso de Albuquerque e Medusa, da nau inglesa Bedford, da fragata Urânia, do bergantim Três Corações e transporte Imperador Alexandre. O desembarque no Rio de Janeiro da Brigada Real da Marinha, em 7 de março de 1808, é considerado o marco zero da história dos fuzileiros navais. Vamos, então, iniciar esta viagem. A vinda da família real. A corte no Rio de Janeiro. Junto com a família real todo o aparato burocrático e administrativo foi transferido para o Rio de Janeiro. Dentre as primeiras decisões de Dom João, já no dia 11 de março de 1808, está a instalação do Ministério dos Negócios da Marinha e Ultramar, que continuou a ter o mesmo regulamento instituído pelo Alvará de 1736. A seguir,
Foram sucessivamente criadas ou estabelecidas várias repartições necessárias ao funcionamento do Ministério da Marinha, tais como Quartel-General da Armada, Intendência e Contadoria, Arquivo Militar, Hospital de Marinha, Fábrica de Pólvora e Conselho Supremo Militar. A Academia Real de Guardas Marinha, que também acompanhou a família real, teve sua instalação nas dependências do Mosteiro de São Bento, se tornando desta feita o primeiro estabelecimento de ensino superior no Brasil. No tocante à infraestrutura já existente no Rio de Janeiro, observamos que o Arsenal Real da Marinha, localizado então ao pé do Morro do Mosteiro de São Bento, cuja criação data de 29 de dezembro de 1763, teve sua capacidade ampliada para poder apoiar a recém-chegada esquadra. Política externa de Dom João e a atuação da Marinha, a conquista de Caiena e a ocupação da Banda Oriental. Diante da invasão do território continental português pelas tropas do general Junot, Dom João assinou, a 1º de maio de 1808, manifesto declarando guerra à França, considerando nulos todos os tratados que o imperador dos franceses obrigara a assinar, principalmente o de Badajoz e de Madrid, ambos de 1801, e o de neutralidade, de 1804. Os limites entre o Brasil e a Guiana Francesa voltaram a ser questionados. Como a guerra não poderia ser levada a cabo no território europeu, e sendo importante a ocupação de território inimigo em qualquer guerra, o objetivo ideal se tornou a colônia francesa. Salvo o Conselho Supremo, o Arquivo, a Contadoria e a Fábrica de Pólvora, as demais repartições citadas eram verdadeiros desdobramentos das já existentes em Portugal. O primeiro estaleiro organizado oficialmente foi a Ribeira das Naus de Salvador, depois Arsenal de Marinha da Bahia, fundado no final do século XVI. Apesar das dificuldades, o estaleiro de Salvador desenvolveu-se rapidamente, tornando-se o mais importante centro de construção naval do Brasil durante todo o período colonial, e mesmo até meados do século XIX. Além de Salvador e do Rio de Janeiro, a construção naval desenvolveu-se também em vários outros pontos do nosso litoral: Belém, Recife, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, São Paulo e Santa Catarina, sendo que os de Recife e Belém existiram como arsenais de marinha. Determinou então a corte ao capitão-general da Capitania do Grão-Pará, tenente-coronel José Narciso Magalhães de Menezes, que ocupasse militarmente as margens do rio Oiapoque. Ordem recebida, tratou de arregimentar pessoal e material, se valendo inclusive, diante dos escassos recursos existentes nos cofres da capitania, de subscrição popular. Em outubro de 1808, a força estava pronta. Sob o comando do tenente-coronel Manuel Marques de Elvas Portugal, compunha-se de 2 companhias de granadeiros, 2 companhias de caçadores e uma bateria de artilharia, totalizando 400 homens com armas. Para conduzir essa força ao lugar de destino, aprestou-se uma esquadrilha composta por 10 embarcações. A 3 de novembro, a esquadrilha foi acrescida de 3 navios vindos da corte: corveta inglesa Confidence, comando do capitão de mar e guerra James Lucas Juel, e brigue voador, comando do capitão-tenente José Antônio Salgado, brigue Infante Dom Pedro, comando do capitão-tenente Luiz da Cunha Moreira. Juntos traziam um reforço de 300 homens. Tinham ordens de ocupar o território da Guiana Francesa e submeter Caiena. Escuna General Magalhães, Capitânia, Cúteres Vingança e Leão, 3 barcas canhoneiras, Sumaca Ninfa, 2 obuseiros, Iate Santo Antônio, e a lancha São Narciso. 9 O almirante Luiz da Cunha Moreira teve carreira brilhante, sendo após a proclamação da independência nomeado ministro da Marinha, se tornando, portanto, o primeiro-ministro brasileiro nato da nossa Marinha. Em Caiena, praticamente seu batismo de fogo, se destacou em combate, sendo ferido por golpe de sabre, cuja cicatriz o acompanhou por toda a vida. Invasão de Caiena, de 1808 a 1809. Óleo sobre tela de Álvaro Martins. A 1º de dezembro, desembarcaram as nossas tropas no território inimigo, ficando o comando da expedição assim repartido. O tenente-coronel Manuel Marques dirigiria as forças terrestres, os navios ficariam sob as ordens do comandante Juel. Este, com os navios menores, os demais foram bloquear Caiena por mar, subiu o Oiapoque e foi dominando, sem maior resistência, os pontos fortificados que ia encontrando. 4 escunas francesas foram aprisionadas, incorporadas e rebatizadas de Lusitana, Dom Carlos, Sidney Smith e Invencível Menezes. O governador de Caiena, Vitor Hughes, tratou, em vão, de preparar a resistência, levantando baterias, fortificando os melhores pontos estratégicos e guarnecendo os fortes. As forças de ataque foram ganhando terreno, apertando cada vez mais o cerco à capital Caiena,
até sua rendição final, a 12 de janeiro de 1809. A importância dessa operação recai na condição de ter sido o primeiro ato consistente de política externa de Dom João realizada por meio militar, contando com forças navais e terrestres anglo-luso-brasileira. A ocupação portuguesa da Guiana Francesa durou mais de 8 anos. Embora temporária, foi de grande valia para a fixação dos limites do país, porquanto, na ocasião de sua devolução, em 1817, ficaram tacitamente estabelecidos os limites do Oiapoque. A Banda Oriental. Outro movimento importante de Dom João na política externa foi a ocupação da Banda Oriental. Na operação, foi de grande importância o papel que desempenhou a Marinha, não só no transporte das tropas, desde Portugal, já liberado do domínio francês, como também em todo o desenrolar da ocupação. O movimento de independência da América Espanhola provocou o aparecimento de novas nações americanas, cada qual com lideranças individuais. Foi o caso do Uruguai, então chamado de Banda Oriental, que se recusava a fazer parte das Províncias Unidas do Rio da Prata, encabeçada por Buenos Aires. Seu líder José Gervásio Artigas regimentou as camadas populares contra o domínio espanhol e para o ideal da anexação promovido por Buenos Aires. Neste intento invadiu as fronteiras portenhas e brasileiras, o que ocasionou o acordo entre as duas últimas para uma ação conjunta contra Artigas. A 12 de junho de 1816, partiu do Rio de Janeiro uma divisão naval, composta de uma fragata, uma corveta, 5 naus, das quais uma era inglesa e outra francesa, e de 6 brigues, capitaneada pela nau Vasco da Gama, onde achavam-se embarcados o chefe de divisão Rodrigo José Ferreira Lobo, responsável pelas atividades navais da expedição, e o tenente-coronel Carlos Frederico Lecor, então nomeado governador e capitão-general da Praça e Capitania de Montevidéu. A divisão naval foi se reunir com o primeiro escalão, composto por 6 navios, que já havia seguido para Santa Catarina em janeiro. Aportando a divisão na ilha de Santa Catarina a 26 de junho, decidiu Lecor seguir por terra com sua tropa para o Rio Grande do Sul e, então, iniciar a invasão, visto que as condições climáticas só eram favoráveis à navegação no Rio da Prata em outubro. Seguiu então à frente dos seus 6.000 comandados, magiando o mar até as proximidades de Maldonado. A esquadra, por sua vez, rumou em direção ao Rio da Prata, devendo antes estacionar naquele porto. Do Rio de Janeiro, a 4 de agosto, partiu nova flotilha, composta por 4 navios com a missão de operar em combinação com a divisão dos voluntários reais. A 22 de novembro de 1816, deu-se o desembarque em Maldonado pelas forças navais de Rodrigo José Ferreira Lobo. Com a ocupação do cidade, e a vitória pelas forças terrestres em Índia Morta, o caminho para Montevidéu ficou livre. Lecor encontrava-se acampado no Paço de São Miguel, quando recebeu uma deputação de Montevidéu que apresentou-lhe as chaves da cidade e seu submisso respeito e completa adesão ao governo de Dom João VI. Nessa época, o governo das províncias do Rio da Prata não mais apoiava a intervenção armada do Brasil na Banda Oriental, deixando-nos em campo sozinhos. Não foi imediata a completa submissão da Banda Oriental. Ainda por alguns anos, fez José Artigas tenaz resistência à dominação portuguesa, até sua derrota final na Batalha de Taquarembó, a 22 de janeiro de 1820. Durante esse período, os partidários de Artigas valiam-se de corsários que, com base na colônia de Sacramento, ocasionavam grandes prejuízos ao comércio de nossa marinha mercante. Com recursos navais reduzidos para liquidar a nova ameaça, o comando português empregou tropas terrestres para tentar destruir as bases inimigas. Assim, o tenente-coronel Manuel Jorge Rodrigues, auxiliado por forças navais, atacou e conquistou Colônia, Paissandu e outros locais às margens do Uruguai, tendo em Sacramento conseguido aprisionar vários corsários que aí se encontravam. Para as operações realizadas no Rio Uruguai, foi constituída uma pequena flotilha, sob o comando do capitão-tenente Jacinto Roque Sena Pereira, formada pela escuna Oriental e barcas Cosaca, Mameluca e Infante Dom Sebastião. Esta flotilha prestou auxílio inestimável às forças de terra, tanto na tomada de Arroio de La China, quanto na tomada de Calera de Baquim, Perucho Verna e Hervidero. Em Perucho Verna, 12 embarcações inimigas, uma lancha artilhada e um escaler foram apresados. No mar, o último episódio em que a Força Naval atuou, ocorrido em 15 de junho de 1820, foi o aprisionamento do corsário General Rivera, com a recuperação dos mercantes Ulisses e Triunfantes, pela corveta Maria da Glória, comandada pelo capitão de fragata Diogo Jorge de Brito. A 31 de julho de 1821,
em assembleia formada por deputados representantes de todas as localidades orientais, foi aprovada por unanimidade a incorporação da Banda Oriental à coroa portuguesa, fazendo parte do domínio do Brasil com o nome de Província Cisplatina. De Portugal veio uma divisão de voluntários reais, sob o comando do tenente-coronel Carlos Frederico Lecor, embarcados em 10 navios. O comboio, que entrou no Rio de Janeiro no dia 30 de março de 1816, trazia a última tropa de Lisboa. José Gervásio Artigas se intitulava chefe dos orientais e protetor dos povos livres. Fragatas Graça e Príncipe Real, Charrua Voador, Brigues Lebre, Providente e Atrevido. Era composta da corveta Calypso, Capitânia, sob o comando do capitão de mar à guerra Dom José Manuel de Menezes, escuna Tártara, comando do primeiro-tenente Vitorino A.J. Gregório, Brigue Real Pedro, comando do segundo-tenente José da Costa Couto, e Transporte Patrimônio, comando do mestre Antônio Francisco Firmo. Também nos portos de Buenos Aires e de Baltimore, Estados Unidos, armaram-se a princípio muitos corsários contra nós, porém devido a reclamações do governo português, tal irregularidade cessou. A revolta nativista de 1817 e a atuação da Marinha. Em paralelo ao que ocorria no Sul, teve a corte que se mobilizar para fazer frente ao movimento separatista que eclodiu em Pernambuco, em março de 1817. As primeiras providências para o restabelecimento da ordem legal em Pernambuco foram tomadas pelo Conde dos Arcos, governador da Bahia, que fez armar em guerra alguns navios mercantes, e mandou seguir para Pernambuco sob o comando do capitão-tenente Rufino Pérez Batista. A esquadrilha era composta por 3 navios, e tinha como missão o bloqueio do Porto do Recife. A 2 de abril partiu da corte uma divisão sob o comando do chefe de esquadra Rodrigo José Ferreira Lobo, composta por 3 navios, enquanto que da Bahia seguiram por terra 2 regimentos de cavalaria e 2 de infantaria. A 4 de maio outra divisão naval, sob o comando do chefe de divisão Brás Caetano Barreto Cogomilho, partiu do Rio de Janeiro. O cerco da cidade de Recife por terra e o bloqueio efetuado por mar fizeram com que os rebeldes abandonassem a cidade a 20 de maio, dando fim ao movimento separatista. Guerra de Independência. Elevação do Brasil a Reino Unido. Do mesmo modo que a transferência para o Brasil da sede do Reino Português foi motivada pela ameaça representada pelo expansionismo francês na Europa, seria esperado o retorno do rei Dom João VI a Lisboa e a restauração do Pacto Colonial 18 após a paz europeia. Com a queda de Napoleão e o movimento de restauração das monarquias absolutistas encabeçado pelo Congresso de Viena 19, os portugueses esperavam que seu rei retornasse para Portugal e trouxesse a corte de volta para Lisboa. Entretanto, o monarca permaneceu no Rio de Janeiro, e para viabilizar esta situação, elevou o Brasil a uma condição equivalente de Portugal com a formação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Enquanto os comerciantes e fazendeiros brasileiros desfrutavam do afrouxamento dos laços coloniais, a sociedade portuguesa havia se deixado em segundo plano, com o território luso sendo administrado por uma junta sob o controle de um militar britânico. Corveta Carrasco, Brigue Mercúrio e uma escuna. Brigues Benjamin, comando do capitão-tenente Fernando José Melo, e Aurora, comando do capitão de fragata José Félix Pereira de Campos, e pela escuna Maria Teresa, comando do capitão-tenente Nuno José de Souza Manuel de Melo. Era constituída pela nau Vasco da Gama, Capitânia, e dos transportes Santiago Maior, comando do capitão-tenente José de Oliveira, Almirante, comando do segundo-tenente Luiz Antônio Ribeiro, Harmonia, comando do primeiro-tenente Isidoro da Costa Chaves, Feliz Eugênia, comando do segundo-tenente Francisco José Damásio, Joaquim Guilherme, comando do capitão Bernardo José Carreirão, Olímpia, comando do capitão-tenente José Domingues, Ateneu, comando do primeiro-tenente Estevão do Vale, Bela. Americana, comando do primeiro-tenente Cipriano J. Pires, e Bonfim, comando do segundo-tenente José da Fonseca Figueiredo. Mais tarde a divisão foi acrescida da fragata Pérola, comando do capitão-tenente José Maria Monteiro. Pacto colonial foi o nome dado às relações entre a metrópole e a colônia, que implicavam sempre na subordinação da segunda à primeira. O pacto colonial implicava que todo o comércio dos produtos produzidos na colônia só poderia ser feito com a metrópole. De maneira inversa, todos os produtos que os colonos quisessem importar só poderia ser vendido pela metrópole. Isto se chama monopólio comercial ou exclusivismo mercantil. O Congresso de Viena,
de 1814 a 1815, foi a reunião dos representantes dos países que derrotaram a França de Napoleão para restaurar a organização política dos países da Europa afetados pela Revolução Francesa e pela invasão das tropas de Napoleão. Os principais objetivos dos representantes das grandes potências que derrotaram a França, Inglaterra, Prússia, Áustria e Rússia, era refazer o mapa político europeu, promovendo a volta do antigo regime, e das monarquias absolutistas derrubadas por Napoleão. O retorno de Dom João VI para Portugal. Tal estado de abrasileiramento da monarquia portuguesa, somado ao clamor por uma flexibilização do absolutismo vindo de setores da sociedade portuguesa, fez estourar na cidade do Porto um movimento revolucionário liberal. Logo a revolução se espalhou por todo Portugal, fomentando a instalação de uma Assembleia Nacional Constituinte denominada de Cortes, que visava instaurar uma monarquia constitucional. O estado revolucionário da antiga metrópole provocou o retorno do rei em 26 de abril de 1821, deixando seu filho Dom Pedro como príncipe regente. Tentava, assim, a dinastia de Bragança manter sob controle, e longe dos ventos liberais, as duas partes de seu reino. Mesmo com o retorno do rei, as cortes reunidas em Lisboa mantiveram-se atuantes na imposição de uma monarquia constitucional a Dom João VI. Contudo, o posicionamento das cortes em relação ao Brasil era completamente contrário ao seu discurso liberal, vinha no sentido de reativar a subordinação política e econômica posterior a 1808, reerguendo o pacto colonial. A oposição que as cortes faziam à dinastia de Bragança em Portugal e suas crescentes imposições ao príncipe regente provocaram reações de Dom Pedro. Em 9 de janeiro de 1822, no que ficou conhecido como Dia do Fico, Dom Pedro declarou que permaneceria no Brasil apesar da determinação das cortes para que retornasse a Lisboa. Concomitantemente, o príncipe nomeou um novo gabinete de ministros, sob a liderança de José Bonifácio de Andrade e Silva, que defendia a emancipação do Brasil sob uma monarquia constitucional encabeçada pelo príncipe regente. A pressão das cortes pela restauração do pacto colonial com o consequente esvaziamento das suas atribuições de regente levaram Dom Pedro a defender a autonomia brasileira perante a restauração da condição de colônia pretendida pelas cortes. A independência. Em 7 de setembro de 1822, o príncipe Dom Pedro declarava a independência do Brasil. Porém, só as províncias do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais atenderam de imediato à conclamação emanada das margens do Ipiranga. Princesa Dom Leopoldina, esposa de Dom Pedro, investida das funções de princesa regente do Brasil, reúne o Conselho de Estado em 2 de setembro de 1822 e ouve de José Bonifácio de Andrade e Silva os argumentos pela imediata proclamação da independência do Brasil. Motivada por esta reunião, a princesa teria enviado a carta que, lida às margens do Ipiranga, levou Dom Pedro ao definitivo rompimento com Lisboa. Óleo sobre tela de Georgina de Albuquerque. Acervo do Museu Histórico Nacional. Até pela proximidade geográfica, estas mantiveram-se fiéis às decisões emanadas do Paço mesmo após a partida de Dom João VI. As capitais das províncias ao norte do país mantiveram sua ligação com a metrópole, pois as peculiaridades da navegação à vela e a falta de estradas as punham mais próximas desta do que do Rio de Janeiro. Mormente o expressivo número de patriotas no interior destas províncias, nas capitais e nas poucas principais cidades, a elite de comerciantes era majoritariamente portuguesa e adepta da restauração colonial realizada pelo movimento liberal português. Durante a queda de braço, empreendida entre as cortes e Dom Pedro, foram reforçadas as guarnições militares das províncias do Norte e Nordeste para manter a vinculação com Lisboa. A resistência mais forte estava justamente em Salvador, Bahia, onde essa guarnição era mais numerosa. No sul, a recém-incorporada província cisplatina viu as guarnições militares que lá ainda estavam dividirem-se perante a causa da independência, enquanto o comandante das tropas de ocupação, General Carlos Frederico Lecor, colocou-se ao lado dos brasileiros, seu subcomandante, Dom Álvaro da Costa de Souza Macedo, e a maior parte das tropas defenderam o pacto com Lisboa. A situação que se descortinava no Brasil parecia cada vez mais desfavorável ao processo de independência. Mesmo que as forças brasileiras, constituídas de militares e milícias patrióticas forçassem e sitiassem as guarnições portuguesas, o mar era uma via aberta para o recebimento de reforços. Por esta via, Portugal aumentou sua força com tropas, suprimentos e navios de guerra. A guarnição de Salvador comandada pelo governador das armas da província Brigadeiro Inácio Luiz Madeira de Melo. Retrato do imperador Dom Pedro I, cuja coroação ocorreu em 1º de dezembro de 1822.
Óleo sobre tela de Manuel de Araújo, Porto Alegre. Acervo do Museu Histórico Nacional. Paço Imperial foi a sede administrativa do governo durante o período do reinado de Dom João VI e por todo o Império. Localiza-se na Praça 15 de Novembro, no centro da cidade do Rio de Janeiro. A formação de uma esquadra brasileira. O governo brasileiro, por intermédio de seu ministro do Interior e dos Negócios Estrangeiros José Bonifácio de Andrada e Silva, percebeu que somente com o domínio do mar conseguiriam manter a unidade territorial brasileira, pois eram por meio do mar que as províncias litorâneas, onde estava concentrada a maior parte da população e da força produtiva brasileira, se interligavam e comercializavam seus produtos. A rápida formação de uma marinha de guerra nacional constituía-se no melhor meio de transportar e concentrar tropas leais e suprimentos para as áreas de embate com os portugueses. Este conjunto de navios de guerra, a esquadra, impediria que chegassem aos portos das cidades brasileiras ocupadas pelos portugueses os reforços que Portugal enviasse, interceptando e combatendo os navios que os trouxessem. Privando as guarnições portuguesas de mais soldados e armas vindos por mar, as bombardeando com canhões embarcados e transportando soldados brasileiros para reforçar os patriotas que lutavam contra os portugueses no interior, a Marinha Brasileira contribuiu para a independência do Brasil, permitindo que do território da colônia portuguesa na América emergisse um só país, com um grande território. O nascimento da Marinha Imperial, portanto, se deu nesse regime de urgência, aproveitando os navios que tinham sido deixados no porto do Rio de Janeiro pelos portugueses, que estavam em mau estado de conservação, e os oficiais e praças da Marinha Portuguesa que aderiram à independência. Os navios foram reparados em um intenso trabalho do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, e foram adquiridos outros, tanto pelo governo como por subscrição pública. E as lacunas encontradas nos corpos de oficiais e praças foram completadas com a contratação de estrangeiros, sobretudo experientes remanescentes da Marinha Inglesa. A necessidade de se dispor da força naval como um eficiente elemento operativo e como um fator de dissuasão para as pretensões de reconquista portuguesa fez com que o governo imperial brasileiro contratasse Lord Thomas Cochrane, um brilhante e experiente oficial de marinha inglês, como comandante em chefe da esquadra. O conceito de dissuasão será exposto no capítulo 8º, o emprego permanente do poder naval. Nau Pedro I. Navio capitânia da primeira esquadra do Brasil independente. Exemplo maior dos vários navios da Marinha Portuguesa que se encontravam no porto do Rio de Janeiro em mau estado de conservação e foram reparados pelo Arsenal de Marinha da Corte, Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Na Marinha Portuguesa era nomeada Martim de Freitas e fez parte da esquadra que transportou a família real para o Brasil em 1808. Óleo sobre tela de Eduardo de Martino, acervo do Serviço de Documentação da Marinha. Operações navais. A 1º de abril de 1823, a esquadra brasileira comandada por Cochrane, deixava a Baía de Guanabara com destino à Bahia, para bloquear Salvador e dar combate às forças navais portuguesas que lá se concentravam sob o comando do chefe de divisão Félix dos Campos. A primeira tentativa de dar combate aos navios portugueses foi desfavorável a Cochrane, tendo enfrentado, além do inimigo, a indisposição para a luta dos marinheiros portugueses nos navios da esquadra, muitos dos quais guarneciam os canhões com uma inabilidade próxima ao motim. Depois de reorganizar suas forças e expurgar os elementos desleais, e a despeito das forças navais portuguesas, Cochrane colocou Salvador sob bloqueio naval, capturando os navios que provinham o abastecimento da cidade, que já se encontrava sitiada por terra pelas forças brasileiras. Pressionados pelo desabastecimento, as tropas portuguesas abandonaram a cidade em 2 de julho, em um comboio de mais de 70 navios, escoltados por 17 navios de guerra. Este foi acompanhado e fustigado pela esquadra brasileira, destacando-se a atuação da fragata Niterói, comandada pelo capitão de fragata John Taylor, que, apresando vários navios, atacou o comboio português até a foz do Rio Tejo. Primeira esquadra do Brasil independente, capitaneada pela nau Pedro I, que largou do Rio de Janeiro em 1º de abril de 1823 com destino à Bahia. Aquarela do almirante Trajano Augusto de Carvalho. Acervo do Serviço de Documentação da Marinha. Fragata Niterói persegue os navios portugueses que se retiram da Bahia. Aquarela do almirante Trajano Augusto de Carvalho. Acervo do Serviço de Documentação da Marinha. Lord Thomas Cochrane, Conde de Dundonald, Grã-Bretanha, e Marquês do Maranhão, Brasil, comandante da Esquadra Brasileira na Guerra da Independência. Acervo do Serviço de Documentação da Marinha. O próximo passo para a expulsão dos portugueses do norte-nordeste brasileiro era o Maranhão, onde Cochrane, utilizando-se de um hábil ardil, fez da nau Pedro I, sua capitânia,
a ponta de lança de uma grande força naval que viria próxima, transportando um vultoso exército nacional que tomaria São Luís. Porém, tudo não passava de um blefe para levar à deposição da junta governativa que se mantinha fiel a Lisboa, o que aconteceu em 27 de julho de 1823. Seguiu-se a utilização do mesmo ardil no Grão-Pará, conduzido pelo capitão-tenente John Pascoe Grenfell, no comando do Brigue Maranhão. Tais estratagemas, que conduziram à aceitação da independência brasileira pelas elites formadas em sua maioria de portugueses em São Luís e em Belém, não se deram tão facilmente como um vislumbre superficial do evento histórico permite concluir. A luta pelo poder provincial entre brasileiros e portugueses recém-adeptos da independência levou que o contingente da Marinha naquelas cidades atuasse tanto num sentido apaziguador, mesmo diplomático, como trazendo a ordem pela força das armas. As operações navais na Cisplatina assemelharam-se às realizadas na Bahia, sendo empreendido um bloqueio naval conjugado com um cerco por terra a Montevidéu, isolando as tropas portuguesas comandadas por Dom Álvaro Macedo. Em março de 1823, a Força Naval no Sul, comandada pelo capitão de mar e guerra Pedro Antônio Nunes, foi reforçada com a chegada de navios vindos do norte e nordeste do Império, a tempo de se opor à tentativa portuguesa de romper o bloqueio em 21 de outubro. A batalha que se seguiu, embora violenta, terminou sem a vitória de nenhum dos oponentes, mas configurou-se como uma vitória estratégica das forças brasileiras com a manutenção do bloqueio. O desabastecimento provocado pelo bloqueio e pelo cerco por terra, somado à desalentadora notícia que Montevidéu era a última resistência portuguesa na ex-colônia, provocou a evacuação do contingente português da Cisplatina em novembro de 1823. Confederação do Equador. Ainda no reinado de Dom Pedro I, uma revolta na província de Pernambuco colocou em perigo a integridade territorial do Império. A Marinha atuou contra a Confederação do Equador a partir de abril de 1824, que congregou, no seu ápice, também as províncias da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Porém, o aumento do combate à revolta só se deu com o envio da força naval comandada por Cochrane, onde foi embarcada a 3ª Brigada do Exército Imperial, com 1.200 homens, comandada pelo brigadeiro Francisco Lima e Silva. As tropas foram desembarcadas em Alagoas e seguiriam por terra para a província rebelada, enquanto a força naval alcançou Recife em 18 de agosto de 1824, instituindo severo bloqueio naval. Com a Marinha e o Exército atuando conjuntamente, as forças rebeldes de Recife foram derrotadas em 18 de setembro. Cronologia: 29 de novembro de 1807, saída de Lisboa da família real. 22 de janeiro de 1808, chegada da família real em Salvador. 29 de janeiro de 1808, abertura dos portos ao comércio estrangeiro. 7 de março de 1808, chegada da família real ao Rio de Janeiro, desembarque da Brigada Real de Marinha no Rio de Janeiro, marco zero da história dos fuzileiros navais. 11 de março de 1808, instalação do Ministério dos Negócios da Marinha e Ultramar no Rio de Janeiro. 1º de maio de 1808, Dom João assina manifesto declarando guerra à França. 1º de dezembro de 1808, desembarque das tropas luso-brasileiras em território da Guiana Francesa. 12 de janeiro de 1809, Cayena, capital da Guiana Francesa se rende. 12 de junho de 1816, saída da divisão naval para a Banda Oriental. 22 de novembro de 1816, desembarque em Maldonado. 2 de abril de 1817, parte da corte à divisão naval com a missão de bloquear Recife, durante a revolta nativista de 1817. 20 de maio de 1817, fim do movimento nativista de Pernambuco. 26 de abril de 1821, regresso de Dom João VI para Portugal. 31 de julho de 1821, incorporação da Banda Oriental à Coroa de Portugal. 9 de janeiro de 1822, dia do Fico, o príncipe regente Dom Pedro declara que não obedecerá às determinações das cortes portuguesas e que permanecerá no Brasil. 7 de setembro de 1822, independência do Brasil. 10 de novembro de 1822, primeira vez em que é içada a bandeira imperial em navio da nova esquadra. Aniversário da esquadra. 1º de abril de 1823, a esquadra brasileira, sob o comando do primeiro-almirante Cochrane, deixou o porto do Rio de Janeiro rumo à Bahia. 2 de julho de 1823, larga do porto de Salvador comboio de navios levando as tropas portuguesas para Portugal.
27 de julho de 1823, adesão à causa da independência pela província do Maranhão. 15 de agosto de 1823, adesão à causa da independência pela província do Grão-Pará. 21 de outubro de 1823, tentativa de rompimento do bloqueio naval brasileiro pelos navios fiéis a Portugal estacionados na província cisplatina. Vitória estratégica da Força Naval Brasileira. 18 de novembro de 1823, capitulação de Montevidéu e retirada das tropas portuguesas da província cisplatina. 18 de setembro de 1824, as forças rebeldes de Recife foram derrotadas.